E aí surgiu essa cochonilha, né, em alta infestação, e a população está muito alta e ele está tendo que fazer esse controle. Essas cochonilhas elas gostam de um clima mais quente e seco. A gente já tem até relatos dessas espécies no café arábica. Na região das matas de Minas mesmo, nas últimas semanas, vários produtores nos mandaram relatos. E se não fizer o controle, você pode ter aí uma perda significativa. Amigo cafeicultor, tudo bem? Nos últimos dias, vários produtores vieram nos procurar no canal para falar a respeito das notícias da cochonilha do café Conilon. E aí nós viemos buscar essa informação aqui no Espírito Santo, em Linhares, no Incapé, no Centro Experimental do Incapé. Informação essa que é importante, que a gente já viu tanto para o café arábica quanto para o Conilon. Afinal, a cochonilha hoje ela está aqui atacando em grande intensidade no café Conilon, mas já há relatos dela entrar no café arábica. Então hoje nós estamos aqui para buscar informações para o produtor de café Conilon e para o produtor de arábica ficar de olho. Afinal, são culturas irmãs e não concorrentes. Então, a cochonilha do café Conilon é o assunto do nosso No Pé do Café especial de hoje. Pessoal, desde já a gente já agradece o Renan de estar aqui nos recebendo, aqui no Centro Experimental do Incapé, aqui em Linhares. Então, desde já, muito obrigado. Renan, e aí? E essa cochonilha apareceu, os produtores são todos preocupados, a gente está vendo um grande impacto dela aí, né? Já se falando de impacto dela na produção do café Conilon. Fala um pouquinho pra gente do que vocês encontraram e do que vocês veem dessa nova cochonilha, se é nova mesmo, né, que já vem afligindo tantos cafeicultores aqui do Espírito Santo. Primeiro, um prazer estar aqui, né, no canal para falar desse assunto que nas últimas semanas tem sido o noticiário aí da cafeicultura, principalmente aqui no Espírito Santo. Nós temos já no Conilon e no arábica também algumas espécies de cochonilhas que atacam o café, né, de forma mais rotineira. Então o produtor rural ele conhece essa dinâmica dessas cochonilhas, por exemplo, cochonilha da raiz, que é a Dismicoccus texense, cochonilha da roseta, né, que é a Planococcus. E aí surgiu essa cochonilha, né, em alta infestação, então o produtor ele assustou muito, a gente entende, né, isso. Nós já estamos em contato com a parte de taxonomia para identificar essas espécies, né, a gente já tem aí 2 gêneros a princípio dessas novas cochonilhas que está infestando. Então, assim, assustou muito o produtor porque ele não tinha o conhecimento dessa cochonilha e a população está muito alta e ele está tendo que fazer esse controle, né, para manter essa população mais baixa. Então são 2 cochonilhas também, né, parentes chamadas de cochonilhas farinhentas, parentes dessa cochonilha da roseta, mas que ela se alimenta principalmente de folhas, frutos e ramos também, diferente das outras cochonilhas que eram mais comumente encontradas aí no café. E você atribui esse aparecimento dela ao clima? Porque a gente tem visto no café arábica um aparecimento de cochonilha que não era um histórico muito grande. Na região das matas de Minas mesmo, nas últimas semanas, vários produtores nos mandaram relatos de cochonilha, né, o que é algo que não é muito comum para nós. Então, você atribui isso ao clima e você vê ela como um possível fator a se preocupar para o café arábica também? A gente associa muito ao clima porque aqui no Espírito Santo, né, nas regiões que foram mais afetadas, nós tivemos outubro, novembro, dezembro praticamente sem chuva. Tá? Então essas cochonilhas elas gostam de um clima mais quente e seco, tá? Porque a chuva ela já é um fator natural de controle dessas cochonilhas. Então a gente associa bastante isso, né, o também desconhecimento do produtor em relação a essas espécies, então ele não fez o controle, né, também pelo fato de não conhecer, é normal, e associado ao clima, essa população cresceu muito, né, de tamanho e agora está um pouco mais difícil o produtor controlar, porque a gente fala que quando a gente faz um monitoramento e identifica no início da infestação, sempre o controle ele é mais fácil, né? E claro, essas cochonilhas elas são políficas, se alimentam de várias espécies de planta, e o café arábica também, né? A gente já tem até relatos dessas espécies no café arábica, trabalhos já feitos aí há longo tempo, e se tiver uma condição favorável também, né, associada ao não controle, pode ocorrer esse surto populacional, que é uma coisa comum ocorrer surto populacional em pragas de determinadas culturas. E quando ela aparece, a gente sabe que a cochonilha se reproduz muito rápido. Ou seja, se eu detectei ela numa planta, na minha lavoura ou em algumas plantas, a possibilidade dela se espalhar é muito rápida, não é isso? Sim, essas cochonilhas, elas têm, essas cochonilhas mais específicas, né, que a gente está trabalhando agora, elas têm reprodução em torno de 300 ovos cada fêmea,
e desses 300 ovos pode se surgir ali até 200 ninfas, tá? E isso a gente está falando em 20, no máximo 30 dias, dependendo da temperatura. Então, claro que a população aumenta muito rápido, né? E se não fizer o controle, você pode ter aí uma perda significativa. E já falando de perda, a gente viu aí já algumas estimativas até preocupantes de impacto dela na safra já vigente, né? Então, se o produtor detectou ela na lavoura e ele não vir a efetuar manejo nenhum, qual que é você já tem uma estimativa do impacto que ela pode causar nessa produção dele? Aí quando a gente pensa na parte da fenologia da planta do café, né, pensando desde a fase de chumbinho, né, fruto pequeno, até a fase de granação, normalmente quando essas cochonilhas elas infestam a planta no início da formação do fruto, o dano é muito maior, porque ao sugar ali a parte do pecíolo na base do fruto, a maioria desses frutos vão cair. Tá? Quando ela infesta num fruto já de desenvolvimento, o dano é menor, mas causa dano ainda, porque pode ter chochamento de fruto e assim por diante. Então, a gente não consegue ainda estimar, por exemplo, o dano que vai ser causado aqui no Espírito Santo, né? Porque deveria fazer um estudo mais aprofundado. Mas é certo que com o impacto dessa praga, né, você vai ter perda sim, só que a gente não consegue estimar ainda esse quantitativo. Produtor, aproveita para deixar logo o seu like aqui embaixo. Isso é muito importante para fortalecer esse canal, que é de todos nós, que é da cafeicultura do Brasil. Com relação ao manejo, que é o que está todo mundo querendo saber, né? E aí? Eu encontrei a cochonilha na minha lavoura, o que o produtor deve fazer, né? Se a gente sabe que é algo muito novo, ainda tudo muito incipiente, mas o que a gente já pode recomendar para o produtor, para ele já entrar com manejo, para ir reduzindo, né, a população dessa cochonilha na sua lavoura e não deixar nela expandir nem vir a causar danos significativos? Como a gente fala na parte de manejo, como a gente não tem um estudo ainda para essa espécie, né, no café conilon aqui, então a gente precisa, claro, avançar nas pesquisas para ter uma recomendação mais certeira, né, até fazendo toda a parte do protocolo de pesquisa. Mas claro que o produtor rural ele já está no campo, né, sofrendo com o ataque dessa cochonilha em alta intensidade. Então a gente precisa sim ter uma estratégia de manejo, né? O que a gente tem visto de resultados já a campo nesse período é associar um controle, né, com inseticidas neurotóxicos para causar a mortalidade imediata, principalmente de adultos, de fêmeas adultas. Seria aquele de choque. De choque, né? Para já aqueles que são mais expostos ali causar esse dano. E associar também aí um fisiológico, né? Um produto que vai agir na muda do inseto, né, na metamorfose ali, principalmente para pegar as ninfas. Porque às vezes você vai matar a fêmea, mas tem muita ninfa ainda. Isso é a reinfestação. Então você precisa controlar o adulto e controlar também as ninfas. Então pode alternar isso, associar também algum método biológico, se for viável, de acordo com as condições ambientais, também é uma estratégia. Quando a gente está com infestação alta de uma praga nova, toda estratégia que tiver de manejo é bem-vinda para reduzir essa população. Ou seja, eu tenho que entrar com um produto de choque, né, para dar aquela reduzida na população inicialmente, e eu entro com um fisiológico para pegar aquela ninfa, porque a princípio de choque não vai pegar a ninfa. Isso. Né? Então eu entro com um fisiológico para pegar ela. E é interessante também a gente entrar com um biológico para ir pensando a médio e longo prazo e ajudando a conter esse aumento, né, de população. Isso, dela. Exatamente, porque a gente sabe que o biológico é uma ferramenta interessante, só que numa população muito alta, como o biológico ele demora um pouquinho mais a agir, comparado com um inseticida, né, normal e químico, então a população muito alta ela está mais rápido do que uma ação de biológico, né? Então a gente precisa dessas estratégias, unir essas forças aí, esses métodos de controle para reduzir a população. No final das contas, o produtor tem que controlar agora, né, para reduzir, por mais que talvez ele não está causando um dano tão significativo devido ao tamanho de fruto na planta, mas ele precisa pensar na próxima safra, porque essas cochonilhas novas que estão no café agora, elas não se alimentam só de fruto, mas de folha e ramo. E mesmo depois da colheita, vai continuar a ter ramo e folha na planta de café. Então a cochonilha pode continuar tendo uma infestação alta. Então o ideal é reduzir essa população para ter uma estratégia até melhor de manejo na próxima safra, identificar o início da infestação, por exemplo. Ou seja, dificilmente ele vai conseguir eliminar ela como um todo. Ele vai reduzir a população. Isso. Certo. Porque na infestação que a gente viu aqui, se a gente contar o número de insetos e plantas, você vai ter aí mais de 1000 indivíduos numa planta, por exemplo. Então você reduzir isso a nível zero, né, com a estratégia que a gente tem hoje é quase que impossível. Mas o máximo que ele reduzir vai ser melhor para a próxima safra. Assim, para a gente entender, essa cochonilha ela vai estar sempre presente, ela não surgiu do nada aqui. Quando a gente pega um ano com clima favorável, igual foi esse ano, favorável para ela, né, para o desenvolvimento dela, por isso que dá esses surtos
de população. Exatamente. Quando ela começou, né, os primeiros relatos aqui, e a gente foi recebendo a amostra dessa praga, se imaginou, não tinha visto, é nova, chegou agora. Não, é quase que impossível na população que a gente está agora, essa cochonilha ter aparecido no café, né, surgido agora, e população tão alta. Não, ela já estava instalada, mas em níveis baixos, não causando ali um dano econômico, e com o clima favorável, não tendo controle, né? Aí ela aumentou muito a população. E aí então hoje para o cafeicultor, né, o cafeicultor de Conilon principalmente, qual o recado que você deixa para ele? Né, ele deve preocupar mesmo, né, não desesperar ou desesperar ou fazer um manejo o mais rápido possível? O que você deixa de recado para os nossos cafeicultores aqui? A gente fala o seguinte, como a infestação está alta, então ele tem que se preocupar. Não adianta, né, ele achar que é uma coisa simples, que não é do jeito que a gente está vendo aqui. Mas deve ter uma avaliação em cada propriedade, porque nós vimos propriedades com infestação muito alta, outras com a população iniciando, pequena, outras média, então está uma coisa também com diferenças entre infestações de acordo com a propriedade ali de cada cafeicultor, né? Então ele tem que ter essa atenção, fazer uma análise, né, bem ali da sua lavoura, mas assim, a palavra que eu queria deixar para o cafeicultor é o monitoramento, tá? Porque se a gente consegue identificar uma praga no início da infestação, é sempre mais fácil o manejo. Então agora, claro que o produtor não conhecia essa praga, né, essa espécie de cochonilha, mas agora com as informações, com as imagens, com as fotos que a gente já tem, isso está divulgando, né, aí nas redes sociais, em tudo, qualquer canal aí, o produtor já consegue identificar. Então qual que é o recado, né? Assim que ele tiver o início da infestação, ele já começar a se preocupar e traçar uma estratégia de manejo. Pessoal, isso é muito importante porque uma coisa que a gente já vem enfatizando bastante aqui no canal que é o produtor criar o hábito de fazer o monitoramento, né? Passar a observar mais as suas plantas, né? Andar, não olhando só para o chão, né? Passar a olhar também para a parte aérea e começar a ter o olhar crítico e identificar, né? Porque a gente viu que ela se prolifera de uma forma muito rápida, ou seja, a cada 20 dias um adulto ele propaga mais cerca de 300 né, ninfas. Isso aí. Então é muito rápido. Então é importante a gente estar sempre de olho e ao detectar as nossas plantas, né, estar buscando um apoio técnico, né, para saber a melhor estratégia a se adotar para esse manejo, né? Isso até aqui no Espírito Santo, por exemplo, claro que a gente sabe que não são todos os produtores que têm uma ciência técnica, né, que conseguem ter um acesso à informação, mas falando no caso do Incapé, nós temos escritório local em todos os municípios do Espírito Santo. Então, se o produtor ele identificar uma espécie de cochonilha e tiver dúvida que cochonilha que é, ele pode procurar um escritório local mais próximo e aí vai ter esse contato com a gente, né? O escritório local pode enviar as amostras e a gente vai ter ali uma resposta do produtor e já dedicado para ele também algum manejo ali, para ele, né, tentar reduzir essa população ao máximo. Certo. E para a gente fechar, essa cochonilha que apareceu no Conilon, ela pode ir para o arábica? O produtor de arábica que começar a detectar uma cochonilha na parte aérea, ele deve se preocupar, né? O que você venha passar para os nossos produtores de café arábica? Sim, no arábica também, eu acredito que assim, ela não é que ela vai para o arábica, ela já possa estar no arábica. Ela já está lá. Já está lá. Tá vendo? Né? Então, só que como aqui aconteceu no Conilon, uma praga, quando ela está numa lavoura, mas ela está no nível tão baixo, a gente não se preocupa e os nossos olhos não conseguem ver, tá? Mas tanto ela, claro, pode também aparecer, né? Mas se está instalada, né, pode acontecer uma situação do clima ser favorável para essa praga, né? O produtor não controlar alguma condição. Por exemplo, até frisar aqui, déficit nutricional, né, ou estresse nutricional da planta. Para inseto sugador, principalmente desbalanceio em relação ao nitrogênio, é um fator também que favorece o aumento populacional de insetos sugadores. Ou seja, o excesso de nitrogênio. O excesso ou uma falta de nitrogênio vai favorecer, né? A planta vai estar desequilibrada nutricionalmente e nitrogênio é um nutriente que favorece aí, se estiver mais desbalanceado, esse aumento populacional de insetos sugadores. E a cochonilha é um inseto sugador de seiva, né? Assim como pulgão, né? Cigarrinhas, e aí vai favorecer essa população. Renan, muito obrigado por nos receber, né? Por estar aqui trazendo tanta informação importante para o produtor de Conilon e também para o produtor de arábica. Afinal, esse é um assunto que interessa, né, para as duas culturas, né, e cabe aos dois produtores ficarem bastante de olho. E desde já a gente agradece ao Incapé, né, é muito importante esse trabalho que vocês fazem de pesquisa e de extensão, isso é muito importante para a cafeicultura, né, e continuamos aí contando com seus trabalhos, com suas contribuições para a nossa cafeicultura.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando no canal aqui, né, de levar informação para o produtor. Acho que o mais importante é isso, porque a gente passa a informação e o produtor ele vai usar essa informação e trazer o conhecimento para ele e trabalhar da melhor forma. Tá? Então a gente está à disposição, é um prazer estar falando aqui com o canal e a gente espera ter respostas, aí, ou pesquisas, né, melhores a respeito desse manejo nessa cochonilha específica que está causando já esse dano aqui no café com nilon. Produtor, comenta aqui embaixo se você já encontrou ou tem visto algum desses tipos de cochonilha, ou na raiz também, né, mas principalmente na parte aérea, seja na folha e na roseta. Deixa aqui embaixo nos comentários. E aproveita que ainda dá tempo de você ali deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal. O nosso muito obrigado, um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.